Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vai, Corinthians! E graças a Deus, né? Agora, nesse sabadão, né? Meio de fim de semana, o Corinthians não estragou o nosso restinho de fim de semana, né? Porque fez um bom jogo, hein? Fez um bom jogo. Estava aqui no meu vizinho comendo uma macarronada, assistindo com o meu amigo Ayrton, seu Ayrton, corintiano doido, tava lá, a gente tava lá xingando todo mundo, né? E também, desculpa, deixa eu agradecer a todo mundo que chegou no canal novamente, né? Porque eu voltei no último jogo e vocês vieram comigo, me acompanharam do Futirinhas. Agradeço muito, espero que vocês tenham gostado. Eu espero melhorar cada vez mais para trazer aqui o que a gente vê, nossa visão sobre o Cortinas, que não é uma das melhores visões, mas é a visão de um torcedor comum. Espero que vocês gostem. E aí, né, depois de 3 jogos sem vencer, né, o Corinthians não faz gols, empata com o Palmeiras, depois também perde por Huracan, empata com o Bacia, e agora, jogando em casa, né, consegue uma boa vitória contra o time do Vasco, vai a 4 pontos no campeonato em duas partidas. Pelo que a gente passou ano passado no começo, né, é um bom início do Corinthians no Brasileirão 2025, e eu acho que o time que o Corinthians tem dá pra fazer alguma coisa legal, dá pra brigar lá em cima, caso tudo dê certo. Mas, falando um pouco do jogo, né? Tivemos 2 fatores que ajudaram o Corinthians nessa boa vitória, uma vitória muito segura, né? Com propriedade, venceu com propriedade o Vasco da Grama. Duas coisas. Primeiro, o nosso querido Ramon não inventou moda, né? Como eu falo, não tem o Garro, ou é bidon ou é Coronado. E hoje ele veio, né, com o time ali, com os dois no meio campo, não inventou, não colocou Romero, e aí o time rendeu legal. Outro fator é que ele é muito Corinthians. Fábio Carelli, ele é muito Corinthians, ele falou, meu irmão, eu tenho que ajudar esses caras. O que ele fez? Né, o Vasco jogou no meio de semana, a gente viu, né, tava ganhando 3-0, deixou empatar 3-3, e aí, hoje, pelo desgaste talvez, Fábio Carelli poupou muitos jogadores do Vasco, né? O próprio Verratti, que para mim é um dos jogadores mais perigosos hoje do Brasileirão, começou no banco e aí o Corinthians se aproveitou da fragilidade do Vasco, né? Com seu time mais modificado e também se aproveitou de um jogo muito consistente. O Corinthians foi muito bem hoje, não tomou sufoco, né? Que geralmente nossa defesa aí toma muito sufoco. Hoje o Corinthians foi tranquilo, tava hoje o time falou, hoje eu vou dar um resto de fim de semana para esses torcedores feliz. Inclusive os torcedores a gente tem que falar, né? O Corinthians mais uma vez passou aí, já são 32 jogos, acho 32, 36, agora não me lembro, com mais de 40 mil pessoas no estádio. Não é qualquer torcida que faz isso aqui é espetacular. O que a torcida do Corinthians faz por esse clube. Às vezes o time não merece a torcida que tem, hein? Os dirigentes também. Você já viu, né? Quem voltou para ser dirigente vitalício do Corinthians, ele mesmo, do William Monteiro Alves, voltou agora, é um conselheiro vitalício. Então, até o fim da sua vida, ele vai estar lá ajudando a tomar as decisões do futuro do Corinthians. Fora isso, não tem muito o que falar, né? Chover no molhado, se a gente for ficar se apegando a isso, a gente desanima e larga o clube. Mas falando do jogo, como eu disse, o Corinthians foi muito bem. O primeiro tempo, né, o Corinthians tomou a iniciativa jogando em casa, o Vasco muito fragilizado, né? E o primeiro gol do Corinthians foi uma obra-prima, né? Uma bola esticada linda do Carrillo, o Carrillo que é um dos grandes destaques do Corinthians no ano. Hoje ele ficou meio apagado, mas mesmo assim ele dá essa esticada de bola pro Memphis Depay. Memphis Depay que fez uma partida muito boa e dá uma assistência, meu irmão. Uma assistência de peito pro Roberto que já chega dando a chicotada na bola no primeiro gol, abre o placar, já dá uma tranquilidade e logo depois Memphis Depay. Aí sim, né? Memphis Depay. Sabe o que tem que acontecer? Uma jogadinha entre Memphis Depay e Yuri Alberto. O Yuri Alberto pela ponta, né? Agora devolve a assistência para Memphis Depay. Tem que dar 2 prêmios do Paulista pro Memphis Depay, o que ele jogou. E o que ele joga? Ele é um cara diferenciado, é inteligente. Tem jogo, obviamente, que não tem como jogar bem todo jogo. Mas é um cara que dá uma qualidade a mais para esse time do Corinthians. É impressionante o que esse holandês joga.
No primeiro tempo, é isso, 2-0 pro Corinthians, tranquilo e seta. No segundo, o Corinthians volta meio disperso, não volta tão bem, né? Mas, mesmo assim, com tudo isso, o Corinthians consegue fazer mais 3 gols. 3 desses, 2 anulados, né? A gente teve ali o lance que o Bidu faz o seu gol, mas dá uma... Não, nem intenção teve, mas trança a perna do zagueiro ali, né? O zagueiro cai e aí no gol do Bidu é anulado. Agora, tivemos outro gol, né? O outro gol anulado, que pra mim também foi muito esquisito. Uma bola esticada, o Donelli bate o tiro de meta, a bola vem, e aí foi dado o impedimento do Roberto. A bola vem do Donelli pro Memphis, que divide a bola com o Lucas Pintão. Porém, a regra diz, né? Eu vou até ler aqui o que a regra diz. Ó, foi explicado na transmissão. O jogador do Vasco não teve pleno domínio da bola e o Yuri ficou com ela. Então, conta do lançamento do goleiro, onde a posição dele era irregular. E aí, teve o cara que ainda falou que foi falta do Memphis, que eu discordo disso, não foi falta do Memphis. E também discordo que o Lucas Piton não teve o pleno domínio da bola. A bola veio em totais condições para ele ter o pleno domínio da bola. Ele, por um erro técnico, erra, e aí numa dividida de bola com o Memphis, a bola sobra. E aí dá mais 20 segundos de bola rolando para sair o gol do Corinthians. Um belo gol, um belo giro do Memphis Depay para cima da zaga do Vasco. Seria um belo gol, né? O Galvão, depois a gente vai falar do Galvão. Um belo gol, porém, nessas condições, né? O Daronco foi pro VAR, achou que não teve o domínio do Piton, então contava como primeiro toque indo direto pro Yuri Alberto, que estava impedido no momento da batida do tiro de meta. Então, anulado. E aí, o último ali que, ó, o último gol do Corinthians, cara, é uma jogada, né, que foi um lançamento do Romero pro Memphis Depay, e esse aqui também, além do Carille, João Vitor é muito Corinthians, ele escorrega no primeiro gol, ele escorrega num dos dois primeiros gols, e aqui ele faz o gol contra, que se fosse para anular algum, no momento que eu vi ali, parecia que o Romero estava um pouco adiantado, mas o VAR analisou, viu que não estava, e aí sai o terceiro gol do Corinthians, sacramentando aí uma boa vitória, uma vitória muito segura do time do Corinthians. E numa dessas discussões, né, de gols impedidos, invalidados, o Ramon foi expulso, foi pro vestiário, e aí o Corinthians consegue aí a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Precisava, como eu disse, né, fazia 3 jogos que não vencia, e contra o Huracan foi um desastre, né? Lá na Bahia, até com jogadores reservas, o Corinthians foi até que bem, né? Conseguiu empate, mas teve outro gol anulado. O Corinthians já tem quantos gols anulados? 3 gols anulados no campeonato em 2 partidas, hein? Então, vamos analisar a do Bahia, o impedimento do Bahia. O VAR tá lá na estratosfera. A câmera do VAR tá em Marte. Não dá para ter nenhuma certeza que aquela linha ali mostra o impedimento do Thales Magno, mas fazer o quê? A gente não pode fazer nada além de reclamar. Outra coisa, vamos falar algumas coisas do jogo sobre jogadores. Eu falei que tinha que entrar Bidon ou Coronado no lugar do Garro, né? Porém, o Coronado é um cara que eu gosto. Eu apoiei a contratação do Coronado, não pelos valores, obviamente, que ele recebe, mas tem hora que tá me irritando já, cara. Ele faz aquela cara de bosta. E dá a impressão que entre um passe simples e certeiro ou um todo enfeitado e com muita dificuldade do acerto, ele sempre decide pelo passe mais arriscado, mais plástico. E aí acaba que não sai nada, né? Perde muita bola também, segura muita bola, devia soltar um pouco mais. É um cara com muita habilidade, a gente sempre fala. Todos os jogadores falam que no treino o Coronado é o jogador mais técnico e tal, mas chega no jogo, não entrega, né, cara? Então, eu tava puto hoje no jogo no primeiro tempo, com o Coronado, mas é isso. Um desabafo sobre ele, que é um cara que eu defendi, gostei da contratação, mas tem hora que a gente tem que abrir mão, né? Tem hora que a gente tem que abrir mão, porém não tem o que fazer. O Corinthians sem Garro vai ter que ser isso aí, Coronado, Bidon, eu não sei, não vai ter dinheiro para trazer outro cara para ser reserva, né? Vai ser uns 3 meses aí sem o Garro, vai ter que se virar. Até o momento, vai se virando bem, 6 pontos disputados. Venceu 4 e jogando em casa, né, contra os times que vão estar no meio para baixo da tabela, tem que passar o trator e o Corinthians tem que fazer valer a força da sua torcida. Só uns dados, né? O Corinthians aí, nos últimos 10 jogos contra o Vasco, venceu 7,
empatou 2 e perdeu só 1. E o Corinthians não perde do Vasco jogando em São Paulo desde aquele gol do Allan Kardec lá que ajudou a rebaixar nós em 2007. Então o Vasco é o filho do Cortina jogando em São Paulo, não tem como. O nosso Carille ajudou pra caramba. Muito obrigado, Fábio Caralho. Você é um grande corintiano, você também, João Vitor, ajudou muito aí, escorregou num dos gols, fez o gol contra. Muito obrigado. Outra coisa legal, bateu a nostalgia vendo o Galvão narrando o gol do Corinthians, cara. Pô, fiquei emocionado. No primeiro ele deu uma pigarrada, tinha um catarrinho na garganta. Depois ele deu uma limpada na garganta, fez um flogoral. E depois os gols saíram macio. Saudade de ver o Galvão narrando o joguinho do Corinthians, hein? Pô, bateu uma nostalgia gostosa demais. Esse jogo aconteceu de tudo, eu tava pensando, aconteceu de tudo. 55 impedimentos, Daronco confuso, chato, picotando o jogo, Fábio Caralho ajudando o Cortinas, e que mais? E também Galvão Bueno, né? Galvão Bueno não estava presente até os 17 minutos mais ou menos. O primeiro gol do Corinthians não foi nem o Galvão que narrou, tava o narrador reserva. Eu nunca vi entrar o narrador, eu já vi quarto árbitro, né? O árbitro se contundir sair, mas narrador, primeira vez, deve ter tido, né? A Amazon aí não deve estar com uma estrutura ainda certinha, alinhada, e aí deu algum problema técnico. O Galvão não conseguiu entrar no ar, entrou o narrador reserva. Jogo do Corinthians acontece de tudo, cara. E esse aqui não foi diferente. Então, é isso. Eu espero que o Corinthians continue jogando assim, que o Ramon não invente mais. É isso que tem que fazer, papum, não tem que inventar muita coisa. E é isso. E espero também que os jogadores aí parem de se contundir, né? Hoje a gente teve aí Gustavo Henrique, o Angileri também não voltou novamente, faz muita falta, mas o Bidu hoje foi bem também, temos que frisar isso, o Bidu foi um dos destaques aí jogando na sua posição, mas se o Ramon não inventar, a gente tende a ter um campeonato mais seguro do que foi ano passado. Se bem que depois que entrou o Ramon e as contratações, o Corinthians, eu não tenho do que reclamar, né? O Corinthians fez uma campanha para bater campeão de aproveitamento do que foi, mas é isso, eu espero que esse ano a gente comece muito bem, pontuando bastante no começo, para ficar mais tranquilo e, logicamente, engatar a quinta marcha aí e ir embora rumo ao título, beleza? Se você puder, faça o cucocô. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Manda pro amiguinho corintiano, fala, pô, o Pepe tá aí fazendo vídeo sobre o Corinthians. Dá uma força pro cara lá, se inscreve no canal, beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero melhorar cada vez mais com vocês aqui. Vocês fazem parte do meu time de comentaristas gostosos aí. Deixa seus comentários também, deixa tudo que vocês acharam sobre o Corinthians no jogo, mete a boca no que vocês não estão gostando, no que vocês estão gostando, é legal, eu vou responder alguns aqui depois, tá bom? Então, fiquem com Deus, bom restinho de semana aí, de fim de semana, até o próximo jogo, fui!